Então, eu estou aqui com o código que nós vimos na aula 1. Eu quero falar sobre esse sub aqui. O que é esse sub? Esse sub aqui no VBA é chamado de procedimento, mas em programação também é conhecido como rotina ou subrotina. Uma rotina é um bloco de código que executa uma ou mais ações. Só que eu posso ter vários blocos de códigos para executar as ações que eu quero. Então, a nossa tarefa na aula 1 era escrever um código que peça para o usuário digitar dois números e exiba na tela a soma desses dois números. Então, nós tínhamos duas partes. A parte que era para pedir para o usuário digitar os números e a outra parte que era exibir na tela a soma dos números. Então, eu fiz essas duas partes em uma única rotina, em um único procedimento. Só que eu poderia fazer uma parte em um procedimento e a outra parte em outro procedimento. Então, eu teria aqui a sub somar e poderia ter também a sub calcular. Então, aqui já é outra rotina, já é outro procedimento. E o que faria esse procedimento calcular? Eu colocaria essa parte aqui, ó, que é a parte de calcular a soma e exibir na tela. Eu poderia retirar do primeiro procedimento e colocar aqui no procedimento calcular. Eu poderia ainda ter um terceiro procedimento, que é a parte de exibir na tela. Eu poderia ter mais um procedimento aqui, ó, chamado exibir. Colocar a parte de exibir o valor da soma nesse procedimento de exibir. Então, não existe uma regra que indica que cada parte deve ficar em um procedimento diferente ou todas as partes em um único procedimento. É recomendável que você aprenda a dividir o seu código em diversos procedimentos para quando houver algum problema, houver algum erro, quando houver algum erro no cálculo ou algum erro que era para executar alguma coisa e não executou, se tiver bem dividido o seu código em diversos procedimentos, você já vai logo naquele procedimento que é mais provável que está o problema. Então, por exemplo, se você executou o seu código e na hora de exibir na tela o resultado, ele não exibiu. Qual é a parte do seu código que você vai verificar? É justamente nesse procedimento chamado exibir. Alguma coisa aconteceu aqui que ele não exibiu o resultado na tela. Então, é mais provável que o problema esteja aqui nesse procedimento exibir. Não é 100% de certeza que vai estar aqui o problema, mas é muito provável que esteja aqui. Então, essa é a finalidade de dividir o seu código. Só que se você executar aqui o procedimento somar, ele só vai vir até aqui, ó, só até essa parte em que ele recebe os números e faz a conversão. Não vai mais executar essa parte aqui de calcular e nem a parte de exibir. Então, como fazer para ligar um procedimento ao outro? Você vai chamar o outro procedimento. Então, você escreve assim, ó, call calcular. Aí ele vai entender que depois que ele chegar a essa linha aqui, ele vai ter que vir para esse procedimento calcular aqui. E depois do calcular,
você quer ir para o exibir. Então você escreve aqui, ó, call exibir. Então ele já vai entender que depois que ele fizer a soma aqui, ele tem que vir para esse procedimento exibir. Aí esse procedimento aqui, somar, eu vou chamar agora de receber. Eu também posso chamar de receber números. Só que quando eu tiver assim mais de uma palavra, eu não posso deixar espaço aqui entre as palavras. Então eu posso colocar um traço aqui para ligar, seria aquele traço de subscrito, que algumas pessoas chamam de underline, mas o nome correto dele é underscore, ou eu deixo as duas palavras ligadas, sem nenhum espaço entre elas, e aí eu posso colocar a segunda palavra com inicial maiúscula para ficar mais fácil de ler. Mas o que é proibido mesmo é deixar espaço entre as palavras. Então, o nome do procedimento, ele tem que ser contínuo, não pode ter espaço aqui no meio. E também não pode começar com número aqui, ó. Se eu colocar número 1, também não aceita. Eu posso colocar o número depois da primeira letra aqui no meio, que não tem problema, aqui no final, que não tem problema, mas no início eu não posso colocar. Aí eu vou executar aqui procedimento receber números. Vamos ver o que vai acontecer. Ele pede aqui, ó, digite o primeiro número, vou digitar 2 e digitar OK. Digite o segundo número, vou digitar 7, digitar OK. Aí ele diz aqui, ó, o resultado da soma é. Então veja que já aconteceu um erro aqui, ó. Não está mais funcionando do jeito que estava anteriormente. Por quê? Porque eu deixei a declaração de variáveis todas aqui nesse procedimento receber números. Só que aqui no procedimento calcular, ele usa três variáveis aqui, ó, soma, N1 e N2. Só que como eu não declarei essas variáveis aqui, essas variáveis estão todas sem valor nesse procedimento calcular. E mesmo que eu declarar essas variáveis aqui, elas vão continuar sem valor. Então, vou pegar aqui, ó, o que está no procedimento receber números, vou copiar daqui e vou colocar aqui no procedimento calcular. Vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma. Se eu declarar aqui, ó, N1, N2 e soma, vai continuar com esse mesmo problema aqui, ó. Então, eu vou executar novamente o procedimento receber números. Então, para executar o receber números, você tem que deixar o cursor aqui dentro dele, em qualquer parte dele. E aí, clica aqui no botão executar. Digite o primeiro número, 3. OK. Digite o segundo número, 10. OK. Continuou com o mesmo problema. Mesmo eu declarando as variáveis aqui no procedimento calcular. Por quê? Porque quando eu declaro a variável aqui no início do procedimento, essas variáveis vão ser novas, elas começam tudo de novo. Então, elas começam com nada dentro delas. Para que eu tivesse a soma aqui de N1 e N2, eu precisaria ter o valor de N1 aqui dentro e o valor de N2 aqui dentro. Só que como eu coloquei em um outro procedimento, declarei de novo as variáveis, elas começaram tudo de novo. Então elas começaram com nada dentro delas. Então, como resolver este problema? Nós podemos fazer essa declaração de variáveis aqui fora de todos os procedimentos, aqui no início, fora de qualquer procedimento.
Então, eu tenho aqui, ó, declaração das variáveis. Tem aqui todas as variáveis e elas não estão em nenhum procedimento. Aí eu tenho que tirar aqui, ó, do procedimento calcular a declaração de variáveis, porque senão vai dar o erro de declaração duplicada. Se você declarou uma variável lá em cima, fora de todos os procedimentos, você não pode declarar novamente com o mesmo nome aquelas variáveis dentro de um outro procedimento. Então, eu vou tirar aqui, ó. Quando eu declaro essas variáveis aqui fora de todos os procedimentos, essas variáveis são chamadas de variáveis globais. O que é uma variável global? É uma variável que vai servir para diversos procedimentos. Neste caso aqui, essas variáveis que estão aqui em cima, elas são variáveis globais. E elas vão servir para todos os procedimentos que estão nesse módulo aqui. Você se lembra o que é um módulo? Um módulo é uma folha para você digitar um código. Em todos os procedimentos desta folha aqui, essas variáveis serão válidas, porque agora elas são variáveis globais. Quando eu declaro uma variável dentro do procedimento, aí ela é uma variável local. E quando eu declaro uma variável fora do procedimento, ela é uma variável global. A variável local só serve para o procedimento em que ela foi declarada. Se eu declarar uma variável aqui dentro do procedimento receber números, a variável só vai valer para esse procedimento receber números. Se eu declarar uma variável aqui fora de todos os procedimentos, essa variável vai valer para todos os procedimentos que estão nesta folha aqui. Então, agora eu vou executar novamente o procedimento receber números. Aí, digite o primeiro número, 7. Ok. Digite o segundo número, 9. Ok. Agora deu certo, ó. O resultado da soma é 16. Esta foi a nossa segunda aula. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários e acompanhe as próximas aulas.